queridas, olá, olá meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Eu estou muito feliz, né, em mais uma vez poder voltar aqui para nossa aula, esse encontro maravilhoso, uma vez por semana aqui com vocês. Espero que seja cada vez mais interativo, que vocês participem cada vez mais, né? Afinal, estamos vindo aí de uma semana que teve feriado, descansaram bastante. Semana passada a gente não se encontrou aqui. E na nossa última aula de geografia, eu deixei aí uma atividade, né, com vocês. Teve a explicação do capítulo e depois teve a atividade. Um capítulo muito bacana, né? O assunto é sobre a diversidade brasileira, né? Foi muito bom falar sobre isso, eu gosto muito. E eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E é claro que tenham feito a atividade, não é mesmo? Eram questões aí bem simples, né? Bem simples mesmo. E o conteúdo, como era muito bom, acredito que vocês não tiveram dificuldade. E como sempre, vou fazer aqui a correção, né? Mesmo que todo mundo não tenha feito a atividade, eu vou fazer aqui a correção. Caso você tenha feito, abra aí o seu caderno. A página do livro é a página 108 e vamos aí fazer a correção. Se você não fez, anota tudo direitinho. E aí, quando for na próxima atividade, você tem mais disciplina, mais compromisso e faz também, beleza? Então, espero que estejam todos aí com o livro aberto, né? Página 108 e o caderno aberto também para a correção. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: explique como e por que a população negra foi trazida para o Brasil nas épocas colonial e imperial. Então, essa é uma história já bem conhecida de nós brasileiros, né? A população negra, ela veio para o Brasil escravizada, infelizmente, e ela veio para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Posteriormente, essa cultura mudou para o café e eles também eram obrigados a fazer todos os serviços domésticos, enfim, toda aquela história da escravidão que vocês já sabem, né? Então, eles foram trazidos para o Brasil com essa finalidade, para serem escravizados nas lavouras, primeiro de cana-de-açúcar e depois de café, e também eles faziam o serviço doméstico. Segunda questão: qual a relação entre os quilombos do passado e as terras de negros do presente? Gente, os quilombos foram as primeiras conquistas da comunidade negra no Brasil. Por quê? Eles surgem lá na época da escravidão como um refúgio, né, para aqueles negros que eram escravizados e fugiam das fazendas. E aí essas comunidades foram crescendo, né, e até que ficou conhecido como quilombo. Então, esses escravos negros, após a abolição da escravidão, eles ficaram sem rumo, né? Porque eles ficaram sem trabalho, mesmo que antes eles eram escravizados, mas eles moravam lá na senzala, totalmente explorados, totalmente com vida indigna. Mas depois que aboliu a escravidão, eles ficaram, né, sem rumo, na verdade, sem trabalho, sem casa. E os quilombos, eles se tornaram a casa, o lar, a comunidade, né, dessa população. E ainda hoje, eles lutam, igual a gente estudou lá nas comunidades indígenas, os quilombos, eles são também comunidades, né, que foram povoadas por essas pessoas e cresceram ao longo da história, e lá se desenvolve economia, se desenvolve várias e várias coisas. Então, eles lutam também pelo direito dessas terras que eles iniciaram, né, o seu povoamento. Então, os quilombos, eles são a casa, né, dessa população negra que já vem desde o tempo da escravidão. Terceira questão: por que o governo incentivou no século XIX a presença de imigrantes no Brasil?
simples nessa resposta, porque eles queriam garantir a posse de terra. Então, com os imigrantes vindo para o Brasil, e trabalhando e produzindo na terra, essa era uma forma de garantir a posse. Então foram se desenvolvendo várias formas de trabalho, né, o trabalho arrendado, enfim, várias formas de trabalho, para que essa terra ficasse sendo utilizada e aí os grandes proprietários garantiam essa posse de terra e fazia com que outros países interessados em colonizar o Brasil não viessem. Por quê? Porque aquela terra estava sendo povoada, estava sendo tinha gente e estava tendo trabalho, né? Então estava ocupada. Então foi por isso que eles permitiram e apoiaram essa presença dos imigrantes, porque isso garantia a posse de terra, beleza? Quarta questão: quem são os brazucas, os decacis e os brasigaios? Gente, os brazucas são aqueles brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Os decassegues, eu li errado a primeira vez, ó, são aqueles brasileiros que moram no Japão. E os brasiguaios são os brasileiros que moram no Paraguai. E essa informação também tinha ao longo do capítulo de vocês. A quinta questão eu pedi para que vocês não fizessem, né? Pulei. E vamos para a sexta. Aponte aspectos culturais do nosso cotidiano relacionados às tradições citadas abaixo. Aí tem a letra A. Indígenas. Gente, uma tradição indígena que eu acho que muita gente faz todos os dias é o consumo da mandioca e de seus derivados. Então surge lá nas comunidades indígenas, né? O trabalho com a mandioca, que é transformar a mandioca em farinha, em goma de tapioca. Então quem aí na sua casa não tem uma farinha, uma goma de tapioca, ou até mesmo o hábito de comer a mandioca cozida, frita, enfim, é uma cultura lá dos nossos indígenas, né? Portuguesas. Uma característica dos portugueses que a gente pegou muito foi as festas, né? A gente se apossou tanto do carnaval aqui no Brasil, mas não pode esquecer que o carnaval ele já era tradicional lá na Europa. Então, o carnaval foi uma tradição dos portugueses. E, pasmem, a quadrilha junina também. As festas juninas são tradições lá de Portugal e foram sendo adaptadas e se enraizando aqui no nosso país. Africanas. Africanas tem várias. Tem a religião do candomblé, tem a capoeira, né? Tem algumas danças, enfim, várias e várias. Dessas outras também eu poderia citar várias, né? Mas para ser mais rápido aqui, vamos ficar com essas, beleza? Sétima questão. Quais os principais grupos étnicos trazidos da África para serem escravizados aqui no Brasil? Os principais grupos foram os bantus e os sudaneses, né? Foram o pessoal lá dessa região dos bantus e os sudaneses. Oitava questão. Atualmente, quais países ocupam as regiões exploradas pelo tráfico negreiro? Então, esse pessoal dessa região, que eram os bantus e os sudaneses, correspondem hoje ao atual território da Angola e da República do Congo, Moçambique, Tanzânia, Costa do Marfim, Nigéria, Benin, Togo e Gana. Essa informação também tinha aí ao longo do capítulo de vocês. Nona questão. Questão de opinião, ó. Em sua opinião, o Brasil pode ser considerado um país multicultural? Justifique sua resposta. Então, gente, é em sua opinião, mas é claro que eu quero que esteja a sua resposta dentro do conteúdo. Então, gente, depois de tudo isso que a gente estudou no capítulo e até dessa atividade que a gente viu aqui, nós somos um país multicultural? Sim ou não? Gente, é claro que sim, né? Por quê? Nós temos aqui no nosso país cultura europeia, temos cultura indígena, cultura africana e por o Brasil, lá no século XIX,
ter sido muito ocupado pelos imigrantes, nós ficamos com a cultura ainda mais rica e ainda mais multicultural. Então nós somos sim um país multicultural, que é um país de uma cultura variada, né? Um país riquíssimo em cultura. Infelizmente isso não é tão apoiado para que se siga em frente com mais facilidade, mas nós estamos aí e nós devemos sim se orgulhar disso, beleza? Pessoal, era só isso, a correção, né? Como eu disse a vocês, é um assunto muito gostoso de falar, muito simples, também faz parte do nosso dia a dia, importante, né, que a gente tenha conhecimento sobre esse assunto. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e vamos seguir com o conteúdo, né? Olha só, pessoal, o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 6, tem o título Dinâmica Populacional no Brasil. E eu quero que vocês façam um trabalhinho que vai valer pontuação extra. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, gosto muito de orientar para os meus alunos, que eu sempre fiz como estudante e até como universitária também me ajudou muito. Eu quero que vocês façam um fichamento. O que é o fichamento? O fichamento é a leitura e a anotação do próximo capítulo que nós vamos estudar. Eu vou deixar aí no grupo quais são as páginas que é para fazer, certo? Vocês vão fazer aí do capítulo 6 do livro de vocês, esse fichamento. Eu vou deixar no grupo as páginas com a orientação bem direitinho e vou deixar um modelo, certo? Vou deixar a foto, né, de um modelo de fichamento para vocês seguirem. Então, eu quero que vocês façam o cabeçalho do jeito que eu colocar lá, bem organizadinho, bem bonitinho mesmo, porque vai valer pontuação extra, certo? E aí vocês vão fazer esse fichamento e na próxima aula eu vou fazer a explicação do capítulo, certo? E vocês vão fichar. Então, como sempre, nossas atividades elas têm um prazo de 1 semana para serem feitas. Vocês têm até a próxima terça, às 13 horas, para me enviar a foto da atividade. Caprichem na caligrafia, caprichem na foto, que dá tudo certo. O fichamento, gente, é assim, ó. Você faz a leitura, por exemplo, vai começar na página 110. Você faz a leitura ali daquela página 110. Aí você coloca página 110 e anota o que você achou mais importante. Pode ser com suas palavras, pode ser com palavras do texto, pode, certo? Então, você vai fichando cada página que você vai lendo do texto. Eu acredito que vocês já fizeram isso e se não fizeram, não vão ter dificuldade, porque eu vou colocar um modelinho aí e vai dar tudo certo, não é mesmo? Então, gente, de vídeo por hoje é só, mas eu continuei no grupo, vou colocar aí a orientação para o fechamento e estou sempre por aqui.